No capítulo desta quinta-feira, 11 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Antônio conta para Dolores que mataram Hernandes, marido de Hortência. Dolores fica chocada com a violência que Hernandes morreu, apesar de não gostar dele. Antônio finge muito bem dizendo para Dolores que mataram ele muito antes do que eles esperavam. Dolores fica chocada ao ouvir Antônio falar que esperava que Hernandes morresse. Antônio fica sem graça ao perceber que falou demais e dá a desculpa para Dolores de que quem dorme com a mulher dos outros só se pode esperar isso. Dolores fica preocupada com Hortência. Como ela reagirá quando receber essa notícia? Gumercindo está dentro do trem, preocupado em chegar logo na fazenda e conversar com os italianos. Maria do Socorro pergunta para o marido se ele vai fazer o mesmo que a filha dele fez. Gumercindo confessa que vai sim fazer o que Angélica fez, para segurar os italianos. Ele pensou muito e viu que ela estava com a razão. Rosana faz cara de nojo ao escutar eles falando sobre Angélica e pede detalhes do que Angélica fez mesmo. Maria do Socorro conta para a filha que Angélica conseguiu segurar os italianos na fazenda. Gumercindo conta que muitos italianos desiludidos estavam indo para São Paulo e também voltando para a Itália. Maria do Socorro fala que foi por isso que Gumercindo disse que Angélica agiu certo. Gumercindo afirma que ele vai fazer o que Angélica fez com os italianos. Ela é o seu filho homem, como o senhor disse. Acaba sobrando para Maria do Socorro. Gumercindo se queixa porque ela não quis dar um filho homem para ele. Maria do Socorro não gosta da conversa ter sobrado para ela. Hortência lê no jornal a notícia da morte do seu marido Hernandes, junto com a amante dele. Dolores manda a filha não chorar, porque o traste do marido dela não merece. Hortência deixa claro que ela não tem por que chorar pelo Hernandes. Dolores fica preocupada que a polícia pense que foi Hortência quem matou o marido e pergunta o que ela vai fazer agora. Antônio afirma que Hortência não corre perigo, porque a polícia está atrás do marido da mulher que morreu com Hernandes. Hortência estranha Antônio está sabendo de tudo isso rápido demais. Antônio disfarça falando que o marido da amante de Hernandes é empregado dele. Hortência fica preocupada também. E Antônio lembra Hortência que ela agora é a única herdeira de Hernandes. Dolores fala que esse é mais um motivo para eles ficarem preocupados. Hortência deixa claro que não está nem um pouco preocupada. Ela não fez nada. Angélica procura Renato e pede para ele dar para ela a caderneta dos italianos. Renato questiona ela perguntando por quê. Angélica diz que ela precisa somar o que gastaram, porque o pagamento deles está chegando e ela precisa cuidar disso. Renato entrega as cadernetas para Angélica e vem com um papo de que alguns italianos podem reclamar, mas foram tudo o que eles gastaram na venda. Angélica fica desconfiada da forma como Renato falou, e Renato dá a desculpa de que é porque alguns sempre reclamam. Angélica fala na cara de Renato que ela não está gostando do que ele está falando, e Renato acaba soltando que ele só fez o que é de costume. Angélica pergunta para ele se explicar melhor. Renato fala que ele sempre deixa as contas dos italianos altíssimas, para que eles não possam ir embora de lá. Angélica pergunta para Renato se Gumercindo deu ordens para ele fazer isso. Renato acaba confessando que Gumercindo não deu ordens para ele fazer isso e tenta se explicar. Angélica nem deixa ele terminar de falar e manda Renato apagar tudo que ele anotou a mais nas cadernetas dos italianos, porque o pai dela não vai querer roubar esses pobres coitados que trabalham lá. Renato tenta discordar de Angélica, e Angélica manda ele não discutir com ela, senão ela manda ele embora de lá. Ela joga as cadernetas nos braços dele, mandando ele fazer o que ela está falando rápido. Ela sai de perto de Renato, e Renato fica com raiva de estar sendo mandado por uma mulher. Augusto está muito interessado em saber onde Angélica está. Ele pergunta para Florinda quem ele está doido para agarrar. Florinda, com um sorriso enorme no rosto, fala para Augusto o que Angélica foi fazer. Augusto fala que quem deveria estar fazendo isso era Gumercindo, e não a esposa dele. Florinda, que deveria estar calada na dela, fica conversando com Augusto, falando que os italianos acham Angélica a melhor patroa que Gumercindo. Augusto diz que isso ele sabe muito bem. Florinda elogia a beleza de Angélica, e Augusto elogia a beleza de Florinda, dizendo que ela é uma bela moça. Florinda dá uma de santa, fingindo que não gostou do que Augusto falou. Augusto volta a repetir para Florinda que ela não parece uma roceira
E ele ainda falaria mais coisas se ele tivesse oportunidade. Florinda se faz de desentendida e pergunta como assim? Do que ele está falando? Augusto pensa melhor e volta atrás, falando que ele não está querendo dizer nada. Ele não deixa de ser safado mesmo. Ele se aproxima de Florinda falando que ela é uma tentação difícil de um homem resistir. Ele acha melhor Angélica mandá-la de volta para a colônia, antes que seja tarde demais. Ele sai de perto de Florinda com medo de agarrá-la. Florinda agora percebe que Augusto está caidinho por ela. Bartolo se despede de Leonora, que está voltando para a casa de Gumersindo para trabalhar lá por mais um tempo. Gumersindo, sem saber que Leonora está no mesmo trem que eles, lembra de Bartolo, falando que ele faz falta na fazenda. Não mais do que a falta que me faz a Leonora na cozinha. Janete comenta com Mariana que ela não ficou surpresa quando Marco Antônio contou que Gumersindo comprou a mansão à vista. Desde quando eles desembarcaram para ir para a fazenda de Gumersindo, era dos dois lados tudo cafezal. Mariana pergunta se era tudo de Gumersindo os cafezais. Janete, interessada no dinheiro de Gumersindo, diz que sim, para Mariana que era tudo dele. Ele é um homem simples, do jeito que ele se expressa, nem dá para imaginar que ele tem muito dinheiro. Mariana concorda com Janete e lembra que não dá para perceber menos ainda quando a mulher dele fala. Janete chama Maria do Socorro de caipira e Mariana defende Maria do Socorro, dizendo que ela é uma mulher simples como o marido dela. Janete fica se perguntando como um homem daqueles pode viver com uma mulher dessas. Vai-se saber que vida eles levaram juntos. Janete fala que percebeu que Maria do Socorro é daquelas mulheres que prezam a família acima de tudo. Ela fica imaginando quantas amantes que Gumersindo deve ter tido sem que Maria do Socorro soubesse. Mariana fica olhando para a cara de Janete falando, e Janete diz que Maria do Socorro pode ter se dado conta, sim, das amantes do marido, mas fez que não se deu para preservar a família. Mariana se faz de besta, perguntando para Janete do que ela está falando. Janete fala que já está vacinada, depois do que aquele velho carcamano fez com ela junto com aquela italiana macarroneira. E tomara que o Marco Antônio não seja um demente de deixar escapar a Rosana e os cafezais do pai dela. Maria do Socorro e Gumersindo encontram com Leonora na saída do trem e dão uma carona para ela até a fazenda deles. Antônio fala para Dolores que ele e Hortência vão logo se apresentar na delegacia. Eles não querem que eles venham atrás de Hortência. Dolores manda eles irem com Deus. Juliana vê Dolores angustiada e confessa para ela que ela está assustada com a história da morte do marido de Hortência. Dolores conta que ela, só de pensar, está para ter um troço. Juliana vê o lado bom da história, falando que Hortência irá ficar livre para ficar com Amadeu. Dolores deixa claro para Juliana que ela jamais choraria pelo traste do genro dela. Ela está angustiada pela filha que está indo numa delegacia. Maria do Socorro fica tão feliz por Leonora estar de volta com a filha dela, que manda ela ficar num dos quartos da casa deles. Gumersindo confessa que ficou surpresa ao saber que Leonora estava no mesmo trem que eles. Maria do Socorro fica com pena de Leonora, que veio sozinha no trem sem o marido dela. Depois que Maria do Socorro sai de perto, Gumersindo fica pensando se ele fez bem em comprar uma casa em São Paulo, porque ele gosta tanto da fazenda. Leonora aparece cumprimentando Florinda, e Florinda estranha Leonora estar lá. Ela já fecha a cara, e Leonora não fala que vai voltar a cozinhar lá, somente pergunta o que ela está fazendo. Florinda fala o óbvio, que ela está cozinhando para Angélica e Augusto. Leonora fala para elas colocarem mais água no feijão porque todo mundo está de volta. Juliana conta para Mateu e Amadeu o que aconteceu com o marido de Hortência e a amante dele. Amadeu não esconde a felicidade dele por Hortência agora estar viúva. Mateu chama a atenção de Amadeu, mandando ele disfarçar pelo menos que está contente. Amadeu deixa claro que está contente e não tem por que ele mentir. Juliana fala para o marido que lá ninguém chorou com a notícia da morte de Hernandes. Amadeu fala que foi a melhor coisa aquele maledito ter morrido. Ele pergunta para Juliana onde está Hortência, porque ele quer falar com ela. Juliana conta que Hortência foi para a delegacia com Antônio. Amadeu fecha a cara preocupado e pergunta por que a Hortência fez isso. Juliana conta que Hortência só seguiu o que o Antônio falou para ela fazer. Eles acharam melhor ir logo antes que eles viessem atrás dela. Amadeu fica preocupado com essa situação de Hortência, e Mateu olha para o amigo preocupado dele se meter em encrenca que não é dele. Hortência e Antônio chegam na delegacia para explicar que eles não têm nada a ver com a morte de Hernandes.
Antônio fala para o delegado que eles viram a notícia dos 2 corpos que foram encontrados e que eles eram amantes. O delegado fala que foi um crime horrível e os vizinhos não reconheceram no cadáver a esposa do espanhol Hernandes. Hortência fala para o delegado que ela é a esposa de Hernandes. Heriberto arregala os olhos para Hortência ao saber que ela é a esposa do falecido. Antônio se mexe falando que Hortência e Hernandes não estavam mais morando juntos há algum tempo. Heriberto pede para Hortência se explicar melhor. Ela fala que tinha se separado de Hernandes. Antônio fala para Heriberto, mentindo que Hortência não sabia da amante de Hernandes. Heriberto não gosta do que Antônio fez e fala na cara dele que ele não está perguntando nada para ele. Antônio percebe que ele se empolgou demais e pede desculpas. Heriberto percebe que Antônio quer responder as perguntas por Hortência e manda ele aguardar lá fora. Antônio sai de lá desconfiado. Ele não queria deixar Hortência lá sozinha. Enquanto isso, Mateus está falando no ouvido de Juliana que Amadeu vai se meter em encrenca porque ele dorme com Hortência. Juliana acha que não tem nada a ver isso. Mateus está preocupado que a polícia saiba que Amadeu é amante de Hortência. Ele não está gostando nada disso. Eles ainda estão terminando os sobradinhos. Juliana deixa claro que ela só está pensando no que Hortência vai fazer com o filho deles, agora que ela está viúva. Heriberto fica ciente de que as brigas aumentaram entre Hernandes e Hortência, depois que eles adotaram o menino. Hortência explica que sim, Hernandes tinha muitos ciúmes da criança. Heriberto pergunta se foi somente por isso que Hernandes expulsou ela de casa. Hortência diz que sim, com um olhar triste. Heriberto pergunta para Hortência se ela não sabia sobre a amante de Hernandes e se ela não conhecia a mulher que morreu com ele. Hortência mente falando que não conhecia. Heriberto não acredita no que Hortência falou, porque a mulher que estava com Hernandes era a esposa de um empregado dele, e pergunta se ela conhecia os empregados do marido dela. Hortência mente novamente, dizendo que não conhecia os empregados de Hernandes. Heriberto questiona Hortência como ela não conhecia os empregados, e Hortência explica que Hernandes não trazia os empregados para dentro de casa, porque ele tinha muitos ciúmes dela. Heriberto, como é esperto, pergunta para Hortência se ela dava motivos para o marido dela ter muitos ciúmes dela. Hortência mente de novo, falando que não dava motivos porque ela respeitava o marido dela. Heriberto conta para Hortência que ele sabe que Hernandes batia muito nela. A vizinha contou para ele. Hortência, para não ficar por baixo, fala que ela também batia em Hernandes, quando ele batia nela. Heriberto pergunta onde ela foi morar depois que saiu da casa do marido. Hortência diz que é na pensão da mãe dela. Maria do Socorro conta para Angélica detalhes da mansão que Gumercindo comprou para ela. Ela está feliz. Angélica pergunta para a mãe se a Rosana está bem vivendo com Marco Antônio. Maria do Socorro conta que Rosana veio com eles e veio buscar o filho dela também. Angélica fica feliz pensando que finalmente Rosana vai levar o filho para morar com ela. Mas Maria do Socorro fala que o filho de Rosana vai morar com ela e o Gumercindo em São Paulo. Maria do Socorro explica para Angélica que Marco Antônio fez. E a Rosana não quer fazer diferente. Além do mais, Gumercindo quer o neto varão perto dele. Angélica não gosta muito da atitude de Rosana de estar deixando o filho dela de lado. As duas irmãs se abraçam com saudades. Angélica pergunta para Rosana se ela está vivendo bem com Marco Antônio. Rosana fala que sim, e conta que Jonete adora ela. Angélica fica curiosa para saber se foi a irmã quem fez Marco Antônio devolver a filha para Juliana. Rosana deixa claro que Marco Antônio fez porque quis isso. Ela pergunta para Angélica se ela já imaginou ela ter que criar aquela criança, sabendo que ela é a filha da ex-mulher dele. Angélica não vê problema nenhum nisso. E Rosana deixa claro que Marco Antônio sabe que ela odeia a Juliana. Ela conta para Angélica que Juliana e Mateus encontraram o filho que roubaram dela. Angélica fica contente por isso. Rosana conta a história para Angélica do que Janete mandou fazer com o filho de Juliana. Angélica fica chocada com essa história. Rosana conta para Angélica como Marco Antônio é bom. Ele, além de devolver a filha para Juliana, ele ainda vai devolver o filho para ela. Angélica percebe o óbvio e fala na cara de Rosana que Marco Antônio ainda ama a Juliana, que acabou com o casamento deles dois. Rosana se aborrece com a irmã que só vê as coisas pelo lado ruim. E Angélica deixa claro que desde quando ela viu o pai dela com a negrinha Naná, ela aprendeu que homem nenhum merece confiança. Rosana pergunta para Angélica se nem o marido dela merece confiança. Angélica diz que nem o marido dela. Rosana fica calada pensando que Angélica ia defender o marido dela.
Heriberto interroga agora Antônio. Antônio responde às perguntas de Heriberto, já deixando claro que ele não matou ninguém. Heriberto percebe que Antônio está nervoso e que ele falou besteira. Ele deixa claro que ninguém ainda suspeita dele. Antônio pergunta para Heriberto se ele não sabe quem matou os dois. Heriberto olha para Hortência e diz que eles só têm suspeitos. Eles ainda não sabem quem foi, mas o marido da mulher que morreu com Hernandes estava viajando há dias. Ele estava comprando cereais. O principal suspeito era ele, mas ele estava viajando, comprando verduras e legumes. Antônio não sabe o que dizer para Heriberto. Heriberto pergunta para Antônio onde foi que ele esteve por esses últimos dias. Antônio já sabe que o delegado está pensando que foi ele quem matou Hernandes. Augusto recorre a Gumercindo feito um bebê quando descobre que a candidatura dele está em risco. Ele conta para Gumercindo que um dos fazendeiros não quer mais votar nele e está convencendo os outros também. Augusto fala que os votos de Cabresto, que ele anda negando para ele, pode decidir a eleição dele. Gumercindo pergunta para Augusto se ele sabe por que ele está fazendo isso. Ele alega que eu não sou um candidato de confiança, que depois de eleito eu não vou defender o café. Gumercindo conta para Augusto que ele estava preocupado e já previa isso. Ele fala que vai conversar com Cisquinho. Ele é um homem difícil, mas também enxerga longe. Dando indireta para Augusto, Augusto pergunta para o sogro por que ele está falando isso. Gumercindo diz na cara de Augusto que se ele estivesse mesmo tão preocupado com o café, ele não teria entregado todas as fazendas dele nas mãos de Angélica. Augusto dá a desculpa de que não será com as fazendas dele que ele vai defender o café. Gumercindo finge que acredita no genro e pede para ele esperar que antes dele voltar para São Paulo ele vai conversar com o Cisquinho. Maria do Socorro demonstra estar tão feliz por Leonora ter voltado. Ela fala na frente de Florinda que Gumercindo irá pagar ela novamente para cozinhar para eles. Leonora fica muito feliz por isso. Florinda percebe que pode correr o risco de perder o emprego e acabar voltando para os cafezais, coisa que ela não quer. Maria do Socorro deixa explícito com um sorriso enorme no rosto o quanto ela ficou feliz em ver Leonora na estação do trem. Leonora conta que Deus é tão grande, ela não sabia como fazer para vir para a fazenda sem pagar o coche, até eles aparecerem. Maria do Socorro pergunta como estão as coisas nas terras de Bartolo. Leonora conta a realidade da situação deles. Maria do Socorro, que já sabia que Bartolo tinha se precipitado, fica calada e diz que compreende Leonora. Leonora fala que foi por isso que ela voltou. Maria do Socorro deixa claro que ela está tão feliz ao saber que ela está lá para ajudar a Angélica a cuidar da neta dela. Leonora elogia a filha de Angélica, falando que ela é como se fosse a filha dela. Ela ajudou ela a nascer. Angélica confessa para o pai que ela está preocupada com essa história dele e da mãe dela irem embora de lá. Gumercindo deixa claro para a filha que esse assunto já está decidido. Não tem como voltar atrás. Angélica aconselha o pai antes de ir embora conversar com os italianos e fazer o que ela fez nas fazendas dela. Gumercindo pergunta para a filha por que ela está falando isso. E Angélica conta o que Renato contou para ela pela manhã e deixa claro que se ele não segurar os italianos, ela não irá conseguir fazer isso por ele, sem que ele tome uma atitude. Gumercindo não gosta nada da ideia de ter que dar metade da venda dos cafés dele para os italianos, mas deixa claro para a filha que ele vai fazer como ela fez nas fazendas dela. Angélica fica feliz da vida pelo pai ter mudado de ideia e pede para ele não deixar ela com esses problemas nas mãos. Angélica não esconde do pai que Renato está roubando os italianos nas cardenetas da venda. Gumercindo fica surpreso com isso. Afinal de contas, ele falou para o Renato não fazer isso. Da maneira como ele fala, parece que foi ordem sua. Gumercindo fica chateado, deixando claro que ele jamais deu essa ordem para aquele infeliz. Angélica fala que Renato já veio com esse costume feio das outras fazendas de onde ele trabalhou. Augusto, como é inteligente, conta para o sogro que essa prática é comum, para que os italianos não possam ir embora. Gumercindo deixa claro para a filha que hoje mesmo ele vai resolver esses problemas. Augusto pede para o sogro não esquecer de falar com o Cisquinho. Gumercindo percebe que vai fazer mais falta lá do que ele imaginava. Maria do Socorro conta para Leonora tudo o que aconteceu em São Paulo. E ela viveu momentos tão felizes com Gumercindo. Leonora, como é experiente, fala que Gumercindo não é mais um rapaz novinho e entendeu a bela mulher que ele tem. Maria do Socorro queria tanto levar Leonora para São Paulo com ela. Leonora pensa que lá na fazenda ela está mais perto de Bartolo.
Maria do Socorro deixa claro para Leonora que ela está enganada. De trem em São Paulo, ela está mais perto de Jundiaí do que lá. Ela diz para elas não falarem sobre isso agora. Ela vai ficar lá até o marido dela colher as uvas que plantou e fazer o bendito vinho. Leonora confessa para Maria do Socorro que a vida deles não está fácil. Maria do Socorro tenta alegrar Leonora, falando que eles vão conseguir, e ela ainda vai beber do vinho deles. Leonora fica feliz pelo apoio de Maria do Socorro e confessa para ela que se não fosse o tal vinho, Bartolo não tinha querido ir embora de lá. Maria do Socorro defende Bartolo, falando que ele foi embora atrás de um sonho dele. Leonora não gosta nada de ter que dar o dinheiro para Bartolo gastar tudo nas terras dele, mas fazer o quê, né? Maria do Socorro acha muito bonita a atitude dela. Gumercindo finalmente conversa com os italianos dele e fala para quem quiser ir embora de lá e passar fome do jeito que eles quiserem, eles podem ir, porque ele não quer ninguém trabalhando para ele obrigado. Angélica devolve os contratos e as cadernetas dos italianos, repetindo o que o pai dela deixou claro. Um dos italianos pergunta para Gumercindo o que ele está querendo fazer com eles, com essa atitude. Gumercindo, mesmo não gostando, fala para os italianos que a partir de agora eles serão sócios dele na próxima colheita. Os italianos ficam sem acreditar no que eles estão escutando. Angélica fica orgulhosa do pai por ter seguido os conselhos dela. E Gumercindo percebe que fez a coisa certa, pela cara dos italianos. Ele deixa claro que Angélica vai conversar com eles, porque ela vai administrar as fazendas dele. Gumercindo dá um beijo na filha e se retira de lá. Angélica fala para os italianos que eles vão rasgar todos os contratos e joga eles para os italianos rasgarem. Renato pensa que Angélica e Gumercindo são loucos. Os italianos aplaudem a atitude de Angélica. Maria do Socorro, como é ingênua em certas questões, ela fala para Leonora que depois de certos dias namorando com Gumercindo, parece que ela secou. Leonora não entende o que Maria do Socorro está falando. Maria do Socorro conta para Leonora que não desceu mais o negócio que acontece com as mulheres todos os meses. Ela fica se perguntando se ela já está na menopausa. Ela está com medo de não conseguir mais ser mulher para o marido dela. Leonora fica preocupada junto com a patroa dela, falando que isso não pode estar acontecendo. Maria do Socorro deixa claro para Leonora que ela vai esconder isso de Gumercindo enquanto ela puder. Leonora já sabe do que Maria do Socorro está. Não é com menopausa, e sim está grávida. Ela manda ela esperar para ver se a barriga dela cresce. Maria do Socorro entende muito bem o que Leonora acabou de falar e fica assustada. Angélica conta para o pai a alegria dos italianos e eles aceitaram a ficar. Gumercindo fica orgulhoso da filha. E Angélica lembra o pai que eles vão ter que fazer novos contratos para os italianos. Rosana fica morrendo de inveja ao ver o pai conversando com a irmã. Ela faz cara de quem está com o estômago embrulhado. Gumercindo fica mais tranquilo com ela administrando a fazenda dele. Eu não disse que você era o filho homem que eu não tive? Angélica sorri e abraça o pai. Rosana, como é uma inútil e só serve para ficar fofocando com Janete e odiando a Juliana, fica morrendo de inveja do carinho dos dois.